E aí, pessoal, como tem passado essa quarentena? O tempo tá voando, né? Já estamos quase terminando o PET volume 3. Nessa unidade nós vamos ver também o gênero carta. Vamos lá? Corrigir as semanas 3 e 4? A aula já vai começar! Eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e vou fazer a resolução das atividades das semanas 3 e 4 do PET volume 3 de língua portuguesa do 7º ano regular. Mas ela também vale para as modalidades integral e especiais, porque o início da apostila é o mesmo para todas elas. Chegamos então na semana 3. A nossa unidade temática será a leitura. E a habilidade trabalhada será de explorar o espaço reservado ao leitor nos meios de comunicação. E os conteúdos relacionados à análise de textos de gênero do campo jornalístico, como a carta do leitor, as tirinhas. Atividades. Número 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. A Folha de São Paulo. Em relação à matéria publicada no caderno Mercado em 18/5, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Todas as vezes que vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores que não parecem preocupados com as consequências que o uso destas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei. É preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que as desrespeitarem. Espero que não se torne mais uma estratégia de marketing pré-eleitoreira, como foi com a lei que proíbe os cidadãos de dirigirem alcoolizados. No começo, fazem blitz, causam barulho, mas depois de algum tempo, tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para proibir as infrações. Atenciosamente, Josilda Cardoso, professora de ensino fundamental, São Paulo. Letra A. Qual é o gênero desse texto e qual é a sua finalidade? Não vai me dizer que esse texto é uma notícia só porque a gente está estudando notícia até agora, tá? Por um acaso tem manchete, tem título secundário, tem lead dizendo o que, quando, onde, porquê, tem quem publicou com data e hora? Não tem, né? Então, nada a ver com notícia. Vamos observar a estrutura desse texto. Nós temos lá no início um endereçamento para quem foi endereçado esse texto. Depois nós temos a mensagem de quem escreveu e o texto termina com a pessoa se despedindo e assinando quem foi que escreveu. Qual será o gênero que tem essas características? Carta pessoal. Sua principal característica é apresentar um emissor, remetente, e um receptor, destinatário. É escrita em primeira pessoa, eu ou nós, com uma linguagem formal ou informal de acordo com o seu receptor. Apesar de não ter um modelo específico, a carta pessoal normalmente segue a seguinte estrutura: local de onde se está escrevendo e data, destinatário, vocativo, que é com quem se fala, o corpo do texto, a mensagem em si, e despedida e assinatura. Na atualidade, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, mas continua sendo um dos gêneros fundamentais da humanidade. Rápido demais? Não conseguiu acompanhar? Não se preocupe. Eu vou colocar aqui embaixo o link do tem a postagem sobre esse assunto. Então, de acordo com o objetivo e o meio em que a carta circula, nós vamos ter alguns tipos. A carta pessoal, que geralmente segue essa estrutura que nós já vimos aí anteriormente. A carta argumentativa,
que tem o objetivo de persuadir, convencer o leitor, né? Vai seguir os padrões dos tipos textuais argumentativos. Temos a carta do leitor. Em geral, é enviada a jornais, revistas e sites com o objetivo de demonstrar a opinião do leitor com relação ao material veiculado, seja informativo ou publicitário. Os veículos de comunicação para os quais são enviados costumam publicá-las integralmente ou em trechos. Será que é essa carta? Temos também a carta aberta. Está entre os principais instrumentos de participação política. Seu objetivo é tratar de forma clara um problema, assunto ou tema de interesse coletivo por meio de um texto do tipo argumentativo, aquele que vai tentar convencer o leitor. Temos ainda a carta comercial, também é chamada de correspondência técnica. É um tipo de documento utilizado no ramo comercial e empresarial para veicular uma informação, comunicado, cobrança, negociação, agradecimento, propaganda, etc. Então, qual desses tipos será que nós temos aqui nessa atividade número 1? O teor da carta dela não era com relação à matéria publicada anteriormente na Folha de São Paulo, que é um jornal? Então, sim, se trata de uma carta de leitor. É uma carta de leitor. Sua finalidade é expressar a opinião, sugestão, elogios, críticas, reclamações dos leitores com relação a matérias publicadas no meio de comunicação para o qual a carta é enviada. Letra B. Qual é o teor da reclamação da professora? Ela diz então que concorda com a proibição do uso de sacolas plásticas, se mostra indignada com a má utilização das sacolas, né, das embalagens, e alerta para que as autoridades não façam dessa medida uma medida eleitoreira. Qual é o teor da reclamação da professora? É a demora do governo em sancionar a lei e a preocupação de que ela não seja cumprida. O que motivou a escrita dessa carta? Por que é que ela resolveu escrever essa carta? O que é que aconteceu para ela resolver escrever? Aparentemente, foi um desejo da professora em se manifestar em favor da referida lei e alertar aos demais leitores para o risco de a medida ser tratada como as de cunho eleitoreiro, que viram lei, mas não são cumpridas nem fiscalizadas pelas autoridades. Letra D. Transcreva uma opinião da autora quanto ao uso das sacolas plásticas. A carta do leitor, nós vimos que ela emite a opinião de quem escreve. Logo no início, ela já diz qual foi a respeito do que ela vai falar em relação à matéria publicada anteriormente na Folha de São Paulo. E o que é que ela pensa, qual é a opinião dela a respeito disso? Está bem explícito aqui. Penso que São Paulo demorou muito para tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Letra E. Qual a solução apontada pela professora Josilda em relação à problemática? É preciso ter uma fiscalização rigorosa e que multas previstas. Então, essa aqui é a solução que ela sugere. Ela diz que é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas devem ser realmente aplicadas para aqueles que desrespeitarem a lei. Número 2. Leia o texto e responda as questões. Sariguê, também chamado de opossum, timbum, caçaco, micurê, pacaca, raposa e gambá. Pode parecer um rato, mas é um marsupial, da família do canguru. É um rato e respeitem a minha opinião. Letra A. Retire do texto a frase que indica uma opinião e transcreva-a abaixo. Aqui nós temos um fato, né, do que é realmente esse bichinho, mas tem uma opinião. Isso que está até escrito aqui, no último quadrinho. E respeitem a minha opinião. É um rato. Letra B. O que há de errado com o ponto de vista do garoto no último quadrinho? Aqui no quadrinho
tem o ponto de vista dele. E o que tem de errado aqui? Se trata de um gambá, conforme ele leu a descrição aqui no livro. Provavelmente ele está comparando imagens do livro com a do animal. Mas o menino, no último quadrinho, resolve continuar com a opinião dele de que se trata de um rato e ainda grita com a menina. Na verdade, considerando a aparência do animal, parece tratar-se de um gambá. Além disso, ele não admite a possibilidade de se tratar de outro animal e acaba gritando com a menina, que aparentemente pensa diferente dele. Letra C. Registre a diferença entre o que é um fato e o que é uma opinião a partir da tirinha. Então, nós sabemos que fato é aquilo que independe da nossa vontade, ou que pode ser algo que pode ser comprovado com evidências objetivas, independente do que a gente acha ou não. E opinião é o que nós pensamos a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema. É o nosso ponto de vista, o nosso modo de ver um tema ou um assunto. Então, baseado nisso, você vai pegar elementos dessa tirinha e dizer o que é fato e o que é opinião. Fato é algo real, objetivo e verdadeiro que independe de ponto de vista. Opinião é algo subjetivo, um juízo, um modo de ver ou entender a respeito de um determinado assunto. Na tirinha, o menino ignora o fato de o animal ser um gambá, conforme descrição apresentada no livro, e prefere manter sua opinião de que se trata de um rato. Aqui eu deixei bem explicadinho, mas você pode colocar com suas próprias palavras. O mais importante é esse finalzinho aqui, ó. Na tirinha, o menino ignora o fato de o animal ser um gambá, conforme descrição apresentada no livro, e prefere manter a sua opinião de que se trata de um rato. 3. Leia os textos e responda as questões. Texto 1. Já sabe o que quer no Dia das Crianças? Férias. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. No texto 2. Letra A. Os dois textos acima tratam sobre o quê? Qual é o tema tratado no texto 1 e o tema tratado no texto 2? É muito diferente um do outro? Será que ambos tratam do mesmo tema? Falam sobre trabalho infantil. Letra B. O que há de semelhante entre os dois textos? Também está bem fácil de saber, né? Que elementos eu tenho aqui, que também tem aqui. Além do tema, ambos mostram crianças com desejos infantis para o Dia das Crianças. Um quer parar de trabalhar e o outro quer um brinquedo. Aqui também eu respondi com as minhas palavras, mas se você quiser pode usar as suas. Por exemplo, que ambos mostram crianças tristes por estarem trabalhando, mas o importante é perceber que os dois tratam dessa temática de trabalho infantil e Dia das Crianças. Letra C. Como leitor, qual a sua opinião sobre o assunto tratado nos textos? Aí você vai dar a sua opinião. Apesar de toda a dificuldade financeira que muitas famílias passam, o ideal é que as crianças não trabalhem. Elas devem aproveitar sua infância estudando e se desenvolvendo de forma saudável, assim como reza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Semana 4. Vamos continuar com a unidade leitura e o objeto de conhecimento é estratégia de leitura. Como você vai proceder à leitura do texto. Distinção de fato e opinião, que nós já começamos ali na semana 3. E identificação de teses e argumentos. O que é tese e o que é argumento? Já vamos ver. E as habilidades justamente serão as de diferenciar opinião de fato, identificar as teses em um texto, como essa tese foi sustentada, como essa opinião foi justificada. E os conteúdos relacionados, reconhecimento, análise e posicionamento em relação aos textos argumentativos. Atividades. Número 1. Leia o texto e responda as questões. Regime, ginástica e cama. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia gasta pelo organismo.
Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento: o sono. Como a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança. A pesquisa mais recente e uma das mais intrigantes sobre o assunto foi publicada na revista científica americana Annals of Internal Medicine. Conduzida por médicos da Universidade de Chicago, ela demonstrou que, em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é 55% menor que a perda de massa magra, 60% maior. Perder massa magra significa perder músculos, e isso é ruim porque leva à desaceleração do metabolismo e faz com que a pessoa ganhe peso com mais facilidade, diz o endocrinologista Valmir Coutinho, presidente eleito da Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. Em outras palavras, dormir pouco favorece o efeito sanfona, a grande questão de quem tenta se livrar dos quilos em excesso. Aqui a fonte, Magalhães Nayara, Veja, 20 de outubro de 2010, página 160. Fragmento, quer dizer que aqui não tem a reportagem inteira, é só um pedacinho dela. Letra A. Qual é o assunto tratado nesse texto? Nós vamos recorrer ao título e ao subtítulo, que fica facinho, né? A falta de sono como fator de risco para a perda de peso. Letra B. Identifique a tese defendida no texto e transcreva abaixo. Que mal lhe pergunte, que é tese? Isso nada mais é do que a opinião de quem está escrevendo o texto. Você vai apresentar uma opinião e depois você vai embasá-la com argumentos. Você pode usar como argumentos exemplos do dia a dia, entrevistas com alguém, com especialistas, pesquisas, vários tipos de argumento para defender a sua tese ou a sua opinião. Então, num texto argumentativo, que é o caso. Por que eu diria que esse texto é argumentativo? Porque ele quer convencer o leitor de que a falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. Então ele dá o título do texto, né? Dá a opinião dele, o que ele pensa a respeito disso aqui, e vai desenvolver todo o texto com argumentos. Então, atenção, eu não posso nunca dizer que o argumento vem logo no início. Não, né? Primeiro eu vou apresentar uma tese, uma opinião. Depois eu vou usar argumentos para justificar e embasar essa opinião e essa tese. Identifique a tese defendida no texto e transcreva. Uma sucessão de noites mal dormidas pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança. Letra B. Qual o argumento usado para afirmar que o sono é um aliado à dieta? Lembra que eu falei que você pode usar vários tipos de argumentos, como exemplos do dia a dia, entrevistas ou pesquisas? Então, ele usou uma pesquisa. Que pesquisa foi essa? Olha, a mais recente e intrigante, publicada numa revista norte-americana. E o que demonstrou essa pesquisa? Ela demonstrou que em períodos de pouco sono, a perda de gordura corporal é 55% menor e a perda de massa magra 60% maior. O argumento de que em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é menor e a perda de massa magra maior, conforme demonstra a pesquisa publicada em uma revista norte-americana. Número 2. Leia as cartas dos leitores e responda. Temos uma carta no texto 1 e outra aqui no texto 2. Texto 1. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital, Goiânia. O texto mostra
O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressaram opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como essa. Atenciosamente, JS. Texto 2. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito para Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, MR. Disponível em mundoeducação.ol.com.br. Letra A. Os dois textos tratam sobre uma mesma reportagem. Qual o posicionamento do leitor do texto 1 e o leitor do texto 2? Aqui no texto 1, ele é a favor ou é contra? Ele concorda ou discorda da reportagem? E no texto 2, a mesma coisa. Ele concorda, ele discorda. No texto 1, o leitor não concorda com a abordagem da reportagem e se mostra indignado com a descrição estereotipada de seu povo. Já no texto 2, ele concorda e parabeniza o editor pela brilhante descrição de sua cidade natal. Letra B. Transcreva o texto em que demonstra a opinião dos leitores sobre a reportagem. Então, aqui, na letra A, você falou com suas palavras se o leitor do texto 1 e do texto 2 concorda ou discorda com a forma como foi escrita a reportagem. Na letra B, você vai copiar essa opinião aqui do texto 1 e do texto 2. Texto 1. Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente a capital, Goiânia. Texto 2. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Letra C. Quais palavras marcam a opinião positiva e a opinião negativa em relação à reportagem? Então, você vai procurar aqui no texto 1 que palavra positiva ou negativa marca a opinião do leitor. E o mesmo aqui no texto 2. No texto 1, a palavra infeliz marca a opinião negativa. No texto 2, brilhantemente, marca a positiva. Quais os argumentos utilizados pelo leitor do texto 1 para defender a sua opinião em relação à reportagem? Então, no texto 1, né? Então, você vai vir aqui no texto 1, como ele justifica essa opinião? Por que ele concorda ou por que ele discorda? Ele argumenta que os autores não têm conhecimento sobre o que escrevem e apresentam opiniões estereotipadas sobre o povo de Goiás. Leia o texto a seguir e responda. O livro. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro, vai lendo, lendo e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e às vezes até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam de leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor a sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Ricardo Azevedo. Tirado do livro Se Eu Fosse Aquilo, do Ricardo Azevedo. Letra A.
O autor lança diversas opiniões sobre o que é um livro. Marque um X nos trechos em que haja uma opinião. Então, necessariamente você vai marcar mais de uma frase aqui, mais de um trecho, porque ele está escrito aqui nos trechos. Nós já sabemos que fato é o que independe da nossa opinião, da nossa vontade, ou que pode ser comprovado objetivamente, e opinião é o nosso ponto de vista, a forma como nós vimos certos temas. Então, o primeiro trecho. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. Será que isso é uma opinião? Sim, é uma opinião. Tanto que ele usou uma linguagem figurada, ó. E as linguagens figuradas sempre carregam consigo a interpretação de quem fala. Olha, ele diz que o livro é um lugar de papel. O livro não é um lugar, é um objeto. Então, ele compara o livro como um lugar em que você sempre vê uma paisagem. Claramente é uma forma de como ele vê o livro. Então, sim. Sim, é uma opinião. O leitor abre o livro, vai lendo, lendo. Não, não é uma opinião. É uma sequência de acontecimentos, uma narração. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Sim, é uma opinião. Dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares. Quando você abre um livro, isso realmente acontece ou deixa de acontecer? Então, será que é fato ou será que não é? Não é uma opinião, é um fato, é uma realidade. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Esse sentido, significado de verdade chega a ser muito subjetivo, né? O que é verdade para um, às vezes não é para outro. Então, será que isso aqui é uma opinião? Sim, mais uma opinião. Letra B. Você concorda com o autor sobre o que ele acha a respeito dos livros? Por quê? É uma resposta pessoal, né? O mais interessante, além de você dar a sua opinião, é você saber justificá-la. Sim, os livros nos mostram histórias e mundos diversos que, muitas vezes, nos ajudam a entender a realidade que nos cerca. Letra C. E para você, o que é um livro e qual a sua importância? Qual é a importância do livro para você? O que o livro representa para você? Mais uma resposta pessoal. Os livros são instrumentos que nos permitem conhecer novas formas de pensar e ver o mundo, que ampliam o nosso conhecimento e a nossa capacidade de abstração. Terminamos então É a resolução das semanas 3 e 4 do PET volume 3 de língua portuguesa do 7º ano regular. Não deixe de enviar suas atividades. Faça uma semana de cada vez, mantenha sua rotina de estudos, matéria por matéria, e não deixe de enviar nenhuma atividade para os seus professores. Afinal de contas, as suas atividades contam como carga horária, e se você não enviá-las, é como se você estivesse faltando a todas as aulas. Se estiver com dificuldade, assista várias vezes a esse vídeo, passa mensagem para sua professora, ela no chat, no WhatsApp ou no e-mail, enfim. Não deixe de fazer atividade. Continue mantendo o isolamento social, respeitando as orientações das autoridades de saúde. Lave sempre bem as mãos com água, sabão. Se estiver na rua e não puder lavar, passa álcool gel e vamos seguir em frente para superar essa pandemia. Ah, e precisou sair? Use máscara corretamente, viu? Tapando bem o nariz e a boca. Até mais, até a próxima semana.